Senhor, para a igreja, amém? Se coloque de pé nessa noite. Vamos dar início ao nosso culto da palavra. Você está feliz aí? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui na casa de Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite, Pai. Nós estamos felizes que nós estamos na tua casa para aprender a tua palavra. Abençoa aqueles que já chegaram a este lugar, aqueles que estão chegando. Eu creio que o Senhor separou algo especial para cada um de nós, Senhor. Nós viemos aqui porque nós temos a certeza que o Senhor está nesta casa, e quando o Senhor está no ambiente, milagre acontece, a porta se abre, enfermidade tem que sair, e nós estamos aqui desejosos para ouvir o Senhor falar conosco, e não é apenas mais um culto, Senhor, é o culto que o Senhor separou, para quem sabe mudar a história de pessoas, direcionar famílias, e nós sairemos daqui com a nossa resposta. Pai, que ninguém venha sair daqui do mesmo jeito que entrou, porque a Tua presença, ela permite que sintamos algo que ninguém está sentindo, Pai. Que a Tua presença nessa noite venha incendiar este lugar, venha encher essa casa, que o Senhor venha receber nossos louvores, a nossa adoração, que a Tua palavra, quando foi ministrada, Senhor, encontre guarida em nossos corações, trazendo mudança, entendimento, sabedoria. Então fala conosco nesta noite, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, tudo aquilo que não provém de Ti nessa noite, o Senhor venha retirar, que nós venhamos estar, Senhor, com o coração puro, aberto, para receber aquilo que o Senhor tem conosco nesta noite, Pai. Oh, Pai, abençoa o Teu povo, Senhor, receba a nossa adoração, atende, Pai, pedidos aqui, colocado nessa salva, Senhor, pessoas que precisam de uma resposta, de uma direção, vai de encontro nessa noite, e nós te daremos a honra, nós te daremos a glória, e nós te daremos todo o louvor que a Ti é devido, Pai. Fica conosco, fala conosco, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus. Levante a sua mão, só você que tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma aliança com Deus, né, irmã? Muito bom a gente servir esse Deus e saber que se você pedir, né, os ouvidos dele não estão agravados para que ele não possa ouvir o seu clamor. Aleluia. Os seus olhos não estão fechados para que ele não possa enxergar o momento que você está passando. E nem sua mão está encolhida para que ele não possa estender para você. Porque a Bíblia diz que toda vez que você cai, meu irmão, se você cair, Ele vai te levantar. Basta você tão somente se erguer também, que Ele te levantará, irmãos. Porque Deus, Ele não fala com ninguém prostrado. Se tem alguém aqui que está prostrado, Deus fala contigo essa noite. Levanta-te que eu quero falar contigo, assim como Ele falou com Ezequiel. Oh, aleluia! Não fique cabisbaixo, meu irmão, porque você faz parte da aliança com Deus. Você tem a marca da promessa. Então não deixe nada te abalar. Vamos adorar Ele. Oh, aleluia. Adora a Deus de aliança. Sei que os teus olhos, você que sabe, cante, sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. O choro dura uma noite, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está perto de você. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Sabe por quê? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar,
tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Ele está ouvindo o seu clamor essa noite. Oh, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto, e não de longe. Imutável, nunca mudaste. Sabe por quê? Tu és fiel, Ele é fiel na sua vida. Adore o nome dEle e declare para Ele: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você vai abrir sua boca e vai falar assim, ó: oh, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, acredite nas promessas do Senhor. Toda palavra lançada da boca dele pode ter certeza que se cumprirá na sua vida. Pode parecer que está demorando, mas tenha certeza que a hora irá chegar. Oh, aleluia. Você que crê, levante as suas mãos e adore a Ele aí. Oh, nós acreditamos, Senhor, na Tua palavra, e nós não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. Nada temeremos, ó Senhor. O mar pode estar bravio, as ondas podem parecer que vai nos engolir, mas nós temos a certeza que o Senhor, com a sua destra fiel, quando o Senhor estende as suas mãos, o Senhor nos levanta. Ou só você que crê que Ele está contigo aí, levante suas mãos e adora Ele, irmãos. Oh, nós acreditamos, Senhor, na Tua palavra. Não temeremos nada, Senhor, porque Tu estás conosco. Oh, aleluia. Se o mar se agitar e tudo escurecer,
e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, brilhará e sempre cuidará. Oh, cante, igreja, Ele cuida de ti, nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim. Olha pro alto aí, meu irmão. É só manter os seus olhos firmes no Senhor. Oh! Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Só você que acredita, levante as suas mãos. Oh, brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer. Agora a igreja vai cantar em uma só voz. Nada temerei. Oh, nada. Declare a Ele essa noite. Oh, você está na sombra do Onipotente. Ele é nosso amigo a todo tempo, a todo instante. Oh, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Eu posso crer, eu posso crer
e descansar em Deus. Eu posso crer e descansar em Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Para Ele pode ser mais forte, meu irmão. Para Ele pode ser melhor. Sabe que você pode misturar isso aí com glória a Deus, com aleluia, declarar palavras de adoração, dizer que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Ele está aqui neste lugar. Então, vamos fazer aqui uma oração. Aleluia. Vamos fazer um clamor por este lugar mais uma vez. Queria que você estendesse as tuas mãos em direção da tua casa, em direção da rua. Pedir os obreiros que estão na frente aí, ó, em direção lá da calçada, lá no estacionamento. Coloca a mão ali, estende as tuas mãos ali. Vamos começar a guerrear sobre este lugar, crendo que Deus é poderoso para repreender todo o poder das trevas, tudo aquilo que o inimigo queira tentar em frente dessa igreja, contra a tua casa, contra a tua família. Em nome de Jesus, você agora é boca de Deus para abençoar a tua casa, o teu lar, o teu caminho, aonde você passa, aonde teus filhos passam, aonde a tua família, o teu carro passa. Começa aí a declarar em nome de Jesus o tempo de paz, o tempo de vitória, o tempo de livramento sobre este lugar. Nenhuma maldição, nenhum trabalho nessa rua vai prosperar, nesse bairro vai prosperar, aonde você passa vai prosperar, porque há uma voz profética na tua boca para repreender todo o poder das trevas sobre este lugar. Aleluia. Oh, começa a orar, meu irmão. Começa a orar, meu irmão, em nome de Jesus. Começa aí a falar com Deus aí. Começa a guerrear juntamente comigo aí sobre este lugar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Pai, em nome de Jesus. Oh, nós estamos aqui como igreja, Pai. Oh, nós acabamos de declarar que nada temeremos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Oh, Pai, porque o Senhor está conosco, nós não vamos temer palavra contrária, palavra negativa, palavras de maldição, palavras de derrota sobre este lugar. Nós estamos aqui, Pai, ligando na terra para que seja ligada no céu. Há uma promessa sobre a nossa casa, há uma promessa sobre a nossa vida. Aonde nós colocamos a planta do nosso pé, o Senhor nos daria por herança. E nós tomamos posse de Anchieta, nós tomamos posse dessas ruas, nós tomamos posse desse bairro, Senhor. E cremos no tempo de salvação, nós cremos no tempo de libertação, nós queremos no tempo de boa notícia. E nós não queremos ser reconhecidos neste lugar como lugar de violência, lugar de morte, mas nós queremos declarar que esse lugar, oh, diga comigo, esse lugar será reconhecido como lugar onde clamam, onde louvam e invocam o nome do Senhor dos Exércitos. É isso que nós cremos nessa noite, Pai. E nós profetizamos, Senhor, que essa juventude que está perdida ali, o Senhor vai trazer para este lugar. O Senhor vai transformar ele, homens e mulheres de Deus, pregadores da Tua palavra. Nós repreendemos toda a ação do diabo que está prendendo essa juventude, Pai, esses adolescentes. Vai de encontro agora, Senhor, trazendo salvação. E usa a Tua igreja como instrumento para a glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos nesta noite. E já te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Só você que crê, levanta a tua mão e dá um brado de vitória aí em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Se assente aí. Em nome de Jesus, Pai de Cristo. E aproveita aí, cumprimenta quem está do teu lado aí. Fala que bom que você veio, meu irmão. Buscar a Deus no culto da palavra. Você veio aqui para buscar a Deus. Você veio aqui para adorar o nome do Senhor.
Eu queria ler um texto muito conhecido, está lá em Deuteronômio 28, versículo de número 8. Se você não quiser abrir aí o texto, eu vou ler aqui, muito conhecido, que diz assim, ó: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Quem recebeu essa palavra aí, meu irmão? Não é linda essa palavra? Eu vou repetir aqui. O Senhor, vai recebendo aí como uma profecia para a tua vida. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, a palavra muito abençoada, profética, que nós muitas vezes tomamos posse, Senhor, muito obrigado por esta palavra. Só que, para que isso aconteça, para que você não precise, porque tem pessoas que vivem correndo atrás de bênção. Eu preciso ir ali, eu preciso fazer aquilo. Nosso pastor estava falando sobre isso na nossa sede ontem, na Santa Ceia, que muitas pessoas, ela vai correndo, onde tem bênção, ela está, ou está distribuindo bênção, ela está indo. E aqui o texto está dizendo o quê, irmãos? Que o Senhor, porque quem é o dono da bênção? O dono da bênção é Deus. Ele é o Senhor de toda a terra, e você não precisa correr atrás da bênção. Olha quem está dizendo, ó: o Senhor mandará, vai ordenar aquilo que você precisa que te alcance. O Senhor tem poder de mandar. O que meus filhos precisam lá de Anchieta? Precisa de uma bênção? Bênção! A partir de hoje tu vai descer em Anchieta e vai ser liberada para o povo aqui da igreja. Não é bonito isso, irmãos? Glória a Deus. Eu vou ver até o final se você vai dar glória. Diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Não é com o vizinho, com a vizinha, é contigo. A bênção está contigo. Nos teus celeiros e em tudo quando puseres a tua mão. Deus vai te abençoar. Só que tem um contexto nisso aqui. É muito bom quando nós ouvimos que Deus vai nos abençoar, que a bênção vai nos seguir, que Deus vai fazer, que os nossos celeiros serão abastecidos de forma sobrenatural. Só que muitas vezes nós não queremos analisar o que vem antes disso. Para que eu possa ser participante disso aqui, existe o princípio. Você não recebe algo da noite para o dia. Deus não é um Deus incoerente. Vai te dar isso sem antes você ter passado por algum processo. Olha o que diz o versículo 1. Porque em casa você lê sobre isso, que vai falar sobre as bênçãos lançadas sobre o Monte Gerizim. Quando você analisa até o versículo 14 e 15, até o versículo 14, você vai ver toda sorte de bênçãos liberadas no Monte Gerizim. E a partir do versículo 15, meu irmão, perdi até a conta, até o 68, vai falando sobre o castigo, sobre a desobediência. Então, só a bênção, 14 versículos. Agora você pega do 15 até o 68, só mostrando o perigo da desobediência. Então, eu estou recebendo essa palavra: o Senhor mandará a bênção. Eu vou tomar posse da bênção. Mas olha o que diz o versículo 1. E serás que se ouvires a voz do Senhor. Então, o primeiro princípio aqui, para você receber a bênção de Deus, você precisa antes ouvir a voz de Deus. Aí acabou a glória, né, irmãos? Que nós queremos as bênçãos. E nós ficamos, infelizmente, quando você olha, quando alguém serve a Deus e ele tem dificuldade para ofertar, e ele tem dificuldade para dizimar, é porque ele não acredita. Porque se ele acreditasse, ele dizimava, ele ofertava. Sim ou não, irmãos? Então, quando alguém, um servo de Deus, que é batizado, que conhece a Bíblia, e ele tem dificuldade para dizimar, é porque ele não crê na palavra. Ele só crê na parte que lhe compete, que a bênção vai chegar, que a bênção vai vir. Era a mesma coisa. Eu, como pastor, falar para o povo: irmão, seja obediente no teu dízimo, nas tuas ofertas. Mas quando chega a minha vez, não, é só para o povo. Eu não preciso, que eu sou sacerdote, não. Eu tenho que ser o primeiro a fazer, para depois instruir o povo a fazer isso.
Por isso que o nosso pastor, ele fala, para ser obreiro na DEVEC, para ser liderança na DEVEC, tem que ser dizimista fiel, ofertante liberal. Sabe por quê? Que autoridade ele vai ter para distribuir o envelope, irmãos? É coerente? Como dizem por aí, é razoável isso? Um camarada distribui um envelope e ele não é dizimista, ele não é ofertante. Que autoridade ele vai ter no mundo espiritual nessa área? Salvo se ele não estiver trabalhando algo desse tipo. Mas se você é membro da igreja, Deus tem te abençoado. Às vezes tem bênçãos que está retida que você poderia receber mais, mas muitas vezes você quer medir aquilo que você tem no momento. Então, há um segredo, há uma palavra já liberada, irmãos. Aqui não estou eu que estou inventando, está dizendo aqui, ó, serás se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, porque dízimo é o mandamento de Deus. Dízimo não é algo ordenado pela igreja. Eu não sei, tem muitas pessoas aqui que não faziam parte da nossa igreja, da DEVEC, mas nós fomos instruídos muito antes a respeito de oferta, desde pequeno. Eu não sei como você aprendeu sobre isso, porque infelizmente há um olhar muito crítico a respeito do dízimo, que o dízimo é para o pastor, que o dízimo é para isso, o dízimo é para aquilo outro, mas aqui na nossa igreja, nós somos ensinados que o dízimo é o mandamento de Deus. E outra coisa, está vendo isso aqui? Essa igreja, como que ela é mantida, irmãos? Como que igrejas são abertas? Nosso pastor falou ontem, nós falamos aqui, a nossa igreja em Campinho, área proletária, irmãos. O pastor fez um investimento, por quê? Para que venha entender que a nossa igreja não faz distinção, se é igreja de rico, igreja de pessoa mais simples. Então foi inaugurada uma igreja top no Campinho, área proletária. Ele ainda falou, se couber uma tela de LED, porque tem lugares que não comporta, por causa do tamanho do pé direito, não comporta. Aí, quando não é possível um telão, colocam-se vários televisores. E ele falou, se em Campinho comportar o telão, nós vamos colocar. Para quê? Para o povo entender que é importante o dízimo do simples e o dízimo daquele que é empresário também. E ele falou um negócio muito importante. Se ele fosse depender da renda da igreja para poder pagar a obra, uns 30 anos. Aí você fala, pô, pastor, não vale a pena. Mas almas são mais importantes do que coisas. E nós entendemos que para Deus é sempre o melhor. E para Deus o melhor não é só lugar de bacana, não. Aqui em Anchieta tem que ser o melhor. Na comunidade vai ser o melhor. Aonde você vê uma DEVEC, você vai ver. E você vai ser participante, você vai dizer, tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Mas para isso você tem que entender, a bênção já está contigo aí. Basta você ser fiel e você ser obediente. Que não vai precisar você ir para lá e para cá. Eu preciso, meu Deus, onde tem uma bênção? Não, a bênção vai te seguir. Fala para o teu irmão aí, irmão, seja obediente, que a bênção vai atrás de você. Sabe aquele momento que você está tudo fechado, Deus usa alguém para ir lá na tua casa levar compra, mantimento? Quem já teve essa experiência aí, de alguém lá na tua casa? É isso aqui, ó. O Senhor mandará que a bênção, Deus está dizendo aqui, ó, tem uma bênção já, ó, numerada. Meu povo lá de Anchieta está necessitado, vai lá a bênção, usa não sei quem, mas tem que chegar naquele endereço, porque a bênção sabe a tua casa, sabe o teu endereço, sabe a tua necessidade, sabe aquilo que você precisa, é só você obedecer a voz de Deus. Então nessa noite, debaixo dessa palavra de obediência, de reconhecimento de honra, oferte com alegria, honre a Deus com as tuas ofertas, seja obediente, honre a Deus com os teus dízimos, e se prepare. Eu vou repetir aqui de novo, para você receber como uma profecia agora de verdade. Já que você aprendeu agora, feche os teus olhos aí, faz assim, ó. Não é assim não, senão vai cair a bênção. Faz assim, ó, para você no final você pegar, que é para você, ó. Eu vou repetindo pausadamente, e você vai dizer, é para mim, eu tomo posse, só para quem crê isso aqui, ó. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará
na terra que te der o Senhor teu Deus. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Amém? É para você, para a tua casa. Os obreiros não distribuem os envelopes. Se você for dizimar, peça aí o envelope do dízimo. Se você for ofertar ou dizimar no cartão, peça aí o envelope, peça aí a máquina aos obreiros. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Levanta aí tua oferta, o dízimo. Vem cá, apresenta a oferta aqui, abençoado. Levanta aí, bem alta a tua oferta. Vamos apresentar ao Senhor. Levanta as ofertas. Vamos lá. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Deus, nós apresentamos nossas primícias, nossos dízimos, nossas ofertas a Ti. Lhe pedimos, ó Deus,
que venha frutificar, Senhor, que venha multiplicar, Senhor, cada semente depositada em Ti. Deus, multiplica, Senhor, como o Senhor fez ali com 5 pães e 2 peixinhos. Do pouco se tornou muito, Senhor. Faça conosco, Senhor, aquilo que o Senhor já fez lá atrás, Senhor. Faça-no agora, em nome do Senhor Jesus. Assim nós clamamos a Ti, assim nós Te pedimos, Senhor, a Ti a honra e a glória para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os obreiros vão recolher os envelopes. Se você trouxe teu dízimo, você deposita no gasofilaço. Só que adiantar aqui os anúncios, já falamos aqui no domingo, na segunda, só para enfatizar, próxima quarta-feira é o culto da família. Então, um culto muito importante da igreja, a oportunidade de você convidar a tua casa, a tua família, o vizinho, vai estar aqui ministrando o pastor Alexandre Camargo, que é o líder dos obreiros do nosso campo, homem de Deus. Então, vai estar aqui no próxima quarta-feira. Então, irmãos, esteja aqui nosso culto da família, amém? Sábado nós temos, domingo, nossa escola bíblica dominical, a partir das 9h30 da manhã, tá bom? Vai ter o encerramento do trimestre, vai ter um café aqui especial, abençoado, 8h30 da manhã, toma um café, depois participa da escola dominical, e à noite, o nosso culto do amigo, a partir das 18h30. Se você quiser a convite do amigo, pega ali no final os obreiros. Amém? Como também um convite da Chilavec, que vai ser entre 1 e 4 de novembro. Amém? Você já sabe, tem visto aqui, você tem mais informação na nossa rede social, tá bom? Tem ali no final o ingresso da Chilavec. Vamos citar o texto, irmãos? Amém? No 3, 1, 2, 3. Porque Deus... Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra nessa noite, receba com aplauso o pastor Jonatas, para estar ministrando nessa noite. Paz do Senhor, igreja, amém? Vocês estão felizes com Jesus? Vocês estão alegres? Estão tendo a melhor semana da vida de vocês? Dá um glória a Deus aí. Eu estou animado, porque eu tenho certeza que todas as vezes que a gente se expõe aqui na presença do Senhor, Deus ele tem algo novo para fazer nas nossas vidas, amém? Então eu queria que nesse momento da palavra, você aguçasse os seus ouvidos, porque Deus ele colocou algo no meu coração que eu estou aqui ansioso para compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que será bênção na sua vida. Então eu queria que antes de mais nada você abrisse a sua Bíblia no livro que escreveu Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, a gente vai começar a ler a partir do versículo 13. É um texto bastante conhecido, nós vamos falar sobre a multiplicação de pães e peixes. Mas o que Deus ele falou e colocou no meu coração é algo um pouco diferente acerca da multiplicação, e sim acerca da pedagogia que Jesus utilizou para com os seus discípulos. Então, você que achou aí, dá um glória a Deus, Mateus capítulo 14, versículo 13, e diz assim: ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto à parte, e ouvindo isto a multidão, seguiram-no a pé, desde as cidades. Jesus saindo, viu uma grande multidão e movido de compaixão. Repete comigo, movido de compaixão. Eles curou os enfermos. Versículo 15. E chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Verso de número 16. Mas Jesus lhe disse: eles não precisam partir. Dá-lhe vós de comer. E eles disseram: nós não temos aqui. Repete comigo. Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: traga-os para mim.
E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partindo os pães, deu-lhes seus discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Verso de número 22. E logo assim, Jesus compeliu os seus discípulos para entrar no barco e passar diante dele para um outro lado. E enquanto ele despedia a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. Repete comigo, orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. Repete comigo, sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Glória a Deus. Só até aqui, eu queria pedir para você deixar a sua Bíblia aberta e fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, com uma porção da Tua Palavra, e a minha oração, Senhor, que essa porção, ela venha saciar o nosso coração sedento por mais de Ti, que a Sua porção, Senhor, venha nos dar instrução, que a Sua porção, Senhor, venha nos dar direcionamento, que a Sua porção, Senhor, venha aguçar os nossos ouvidos e ampliar a nossa visão, para que nós possamos enxergar muito além do que nós podemos enxergar com os nossos olhos naturais, mas que nessa noite, Senhor, através da Sua palavra, nós possamos ser ajustados, alinhados e impulsionados pelo Espírito Santo, para que nós possamos alcançar lugares nunca antes atingidos. Pai amado, no nome de Jesus, eu quero te pedir, esteja conosco, e assim te oramos, te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, esse texto aqui é um texto onde você com certeza já ouviu alguém pregar sobre ele, e eu não trago no meu coração aqui aquele orgulho de pregador, de pregar algo sobrenatural, algo, sabe, diferente, algo novo, algo que você nunca ouviu, até porque quando a gente é movido por esse tipo de emoção, a gente está muito mais próximo a você cometer um erro, quando você distorcer as Escrituras, pelo fato de você querer contar algo novo, do qual muita gente já quer ouvir algo diferente. Mas, na realidade, o que Deus ele colocou no meu coração, uma palavra simples, que vai servir de instrução para você. Nós estamos no culto da palavra. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, nessa noite, é o seguinte: Deus ele tem uma palavra para o seu coração. E essa palavra, eu tenho certeza que se essa semente você permitir, que essa semente seja plantada no seu coração, com certeza, a sua vida ela pode ser totalmente mudada por essa semente. Então, antes da gente entrar no texto aqui, eu queria só contextualizar, no verso de número 14, a Bíblia ela vai contar um relato de Mateus, que nesse tempo Herodes, que era o rei da época, ele havia tomado a João Batista e lançando ele à prisão, amarrado, aprisionado, por um único fato. João Batista, ele era contra a um relacionamento que o próprio rei causava naquele momento. O rei ali estava se relacionando com a ex-esposa de seu irmão, Filipe, chamada Herodias, uma mulher chamada Herodias. E ela, muito ali, o fato dele chegar para ele e julgar esse fato, a gente sabe que João Batista ele tinha um perfil muito ousado, um perfil que não tinha limites, não media palavras. Ele, quando pregava, ele pregava no deserto e falava: raça de víboras. Era assim que ele costumava tratar as pessoas. Porém, ele não se limitou a medir palavras para lidar com o rei da época. E ele se levantou contra, pelo fato dele carregar com ele um propósito, carregar com ele a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E automaticamente a ele se posicionar contra o rei, contra o relacionamento do rei. O rei pegou ele e jogou ele na prisão, e a Bíblia vai dizer, através do capítulo 14, que a intenção do rei era matá-lo. Só que o fato de João Batista ainda permanecer em vida, era o mesmo fato que o próprio povo tinha
um apreço muito grande por ele. João era uma pessoa que tinha os seus discípulos, João Batista, por onde ia, carregava também pessoas atrás dele, discípulos que ele pregava e as pessoas iam atrás, assim também como era Jesus. Porém, o povo gostava muito de João Batista. Então, o fato de João Batista estar vivo naquela época era um só. O fato de o povo ir a favor de João Batista. E como Herodes tinha medo de perder o povo, então ele permaneceu que João continuasse com vida. Sendo que existe um tempo na história onde ele estava em uma celebração, em uma festa. Quantos estão entendendo? Dá um amém aí, só para eu saber que você está acordado e vivo. Amém. Então ele estava no meio de uma festa. Herodes então estava lá na sua posição e a filha de Herodias começa a se insinuar para o rei, começa a dançar para o rei, e Herodes ali naquele momento, eu acho que ele estava já trazendo um prenúncio do que a gente está vivendo nos dias de hoje. O rei foi levado a um sentimento de querer se mostrar para o povo, querer se mostrar para as pessoas da festa, e quis ostentar naquele momento. Herodes, ele vira para ela e fala assim: esse aqui é o meu reino, você pode me pedir o que você quiser que hoje eu vou te dar. E aí essa filha de Herodias, ela já estava sido instruída pela mãe, para quando ela tivesse acesso a essa promessa, ela pedisse como prêmio a cabeça do profeta João Batista, numa bandeja de prata. E ali naquele momento a Bíblia ela vai relatar que, muito temeroso, Herodes ele pega, manda matar. Mas aí você vai me perguntar, como é que você começa a dizer agora, dizendo que ele queria matar no início, mas agora ele temeu por ter que matar de fato, pelo fato dele já ter prometido diante de todas as pessoas que estavam na festa, diante de todos os convidados, e ele não pôde voltar atrás. É porque os olhos de Herodes para com João Batista eram olhos de reconhecimento. Herodes reconhecia sobre João Batista a unção que ele carregava. Então, o medo que gerou no coração era para que realmente acontecesse alguma coisa no mundo espiritual contra Herodes, mas isso não foi suficiente para fazer com que ele mudasse de ideia. Herodes vai lá, mata João Batista, coloca a cabeça dele numa bandeja de prata, ele decapita e entrega. E aquilo ali serve como um marco, como se eles tivessem todo o poder acima de todas as coisas. E a Bíblia diz que Jesus, quando ouviu isso, no verso de número 13, ele partiu dali para o meio de um lugar deserto à parte. Olha, todos nós sabemos o grau de intimidade que Jesus tinha com João Batista. Na verdade, muitas pessoas dizem que João Batista era primo de Jesus, mas João Batista exercia algo fantástico. Ele sempre exaltou o ministério de Jesus, e eles eram muito próximos, e a Bíblia relata a unidade, a união que eles tinham, o amor que um tinha para com o outro. E quando Jesus ele recebe essa notícia, a primeira coisa que passa no coração de Jesus é ele se afastar, pegar um barco e ir para um lugar à parte. Só que a Bíblia ela começa a relatar, através da ótica de Mateus, que o povo e a multidão, ouvindo que Jesus estava indo para esse lugar à parte, com um pensamento de recluir, um pensamento de se esconder, um pensamento talvez de fugir um pouco daquela multidão, a Bíblia diz que essa mesma multidão começa a seguir a pé desde as cidades. E aqui eu quero começar a introduzir no texto aquilo que Deus ele falou ao meu coração, e também vai servir para você nessa noite como um alimento espiritual para a sua alma. No verso de número 14, Jesus, ele sai vendo uma grande multidão, ou seja, ele vai se deixar à parte, ele vai ter um momento dele intimidade, mas nesse momento ele olha, e quando ele olha, ele enxerga o quê? A multidão. E a Bíblia diz que a multidão carregava com eles todos os enfermos, todos aqueles que precisavam de uma palavra, todos aqueles que estavam precisando que Jesus fizesse algo na vida deles. E a Bíblia tem um ponto especial que diz, no verso de número 14,
movido de uma grande compaixão. Sabe o que Deus ele fala ao meu e ao seu coração aqui nessa noite? Sabe, algo que é interessante para mim e para você é que, mesmo com todos os problemas particulares de Jesus, mesmo Jesus sendo tomado por um sentimento de tristeza, de ter perdido um amigo, alguém da família, alguém que ele estimava muito, alguém que ele amava muito, Jesus estava ali querendo viver um luto, Jesus estava querendo ter um momento dele sozinho, mas algo que fez com que ele impedisse de viver esse momento, foi ele ser movido de uma grande e íntima compaixão. E o ensinamento para mim e para você aqui é o seguinte: os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós vivemos, elas nunca vão ser maiores do que um cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Todos os sentimentos que você vive, todas as emoções que afloram no seu peito, tudo aquilo que você passa, seja um deserto, seja um momento de limitação, seja uma problemática, algo que você julgue ser muito grande, ele nunca vai ser muito mais poderoso do que o cumprimento da promessa e da palavra de Deus através da sua vida. Jesus ele veio aqui com um objetivo, Jesus ele veio aqui com um único propósito, que é por onde ele passar, ele manifestar o reino, e isso não foi impedido, nem mesmo pelas situações adversas que o próprio Jesus viveu, meu irmão. E algo que eu queria compartilhar com você aqui é justamente sobre isso. A compaixão, ela é uma marca do caráter de Cristo, é uma marca do caráter de Deus em nós. Então a marca do caráter de Deus, ela sempre vai rugir mais forte no nosso coração do que qualquer outro tipo de sentimento. Então, seja qual for o gatilho, seja qualquer aquilo que você vive, tudo aquilo que você passa para viver, e isso gera em você um sentimento, isso gera em você um incômodo, isso gera em você um luto, isso nunca será mais forte do que um cumprimento da palavra, o cumprimento do propósito que Deus ele já gerou no seu coração. Então a palavra que eu quero liberar para você aqui nessa noite é o seguinte: que Deus ele colocou algo no seu coração, então independente daquilo que você vive, na sua caminhada, na sua história, nada vai ser tão poderoso que vai suprir, ou então vai prevalecer do que o caráter de Deus que vai ser aflorado na sua vida a partir de agora. Vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar conosco? Então o caráter de Deus, uma das funções dela é a compaixão, e Jesus ele tinha os motivos dele, e você possa julgar que os seus motivos possam ser até menores do que Jesus viveu. E muitas das vezes a primeira coisa que passa na nossa cabeça é a gente desistir, parar e olhar para trás e falar assim: isso aqui não é para mim. O que eu vivi fez com que eu paralisasse uma área da minha vida. E quando eu estava meditando sobre esse texto, algo muito forte que Deus ele falou no meu coração e que falou com o pastor Marcos aqui, eu senti de Deus uma confirmação, era justamente isso. A nossa igreja aqui, ela tem poucos dias, poucos meses. E o que a gente entende aqui como igreja é o seguinte: a maioria do público que nós recebemos como membros ou como simpatizantes, pessoas que gostam, mas que estão sem igrejas, são pessoas que já tiveram uma casa espiritual, já tiveram um lar espiritual e que hoje, por algum motivo, não está ativo no reino de Deus. E como nós estamos no culto da palavra, o que eu quero deixar de instrução através da palavra do Senhor para o nosso coração aqui nessa noite é o seguinte: eu não sei qual foi a motivação que fez com que você se apartasse de algum outro ministério, ou que você fizesse uma mudança, ou então que você se afastasse de Jesus, seja lá qualquer uma delas, a palavra para você é: o seu dom, o seu propósito, ele continua inalterado. Deus ele ainda conta com você, Deus ainda te deu os dons. Então no nome de Jesus, comece a aplicar esses dons no reino. Se Deus ele falou para o seu coração que é para você estar aqui, utilize aquilo que Deus ele fala através de você para contribuir com o reino através dessa casa. Porque a primeira coisa que a gente passa é: eu não vou fazer mais, eu não vou falar mais, eu não vou tocar mais, eu não vou cantar mais.
Mas o que Deus está falando no nosso coração é: não existe nenhuma perda, não existe nenhuma traição, não existe nenhum luto que seja tão grande que impeça o cumprimento do teu propósito, porque através da sua vida, Deus ele estabelece o caráter dele em você, e acima do caráter dele não há mais de ninguém. Então, debaixo das situações que você viveu, Deus ele trabalha no seu coração, para que essas marcas nunca mais impeçam você de realizar aquilo que Deus ele deu para você como presente. Faz sentido isso aqui? E a Bíblia segue. E Jesus, ele é movido com uma grande compaixão. E na sua Bíblia diz o quê? E ele foi lá e curou. Ele curou os enfermos. Ele libertou aqueles que estavam cativos. Ele foi lá e pregou o evangelho. Ele cumpriu o propósito dele. E a Bíblia diz que no número 15, no versículo de número 15, diz assim: e é chegada a tarde, e os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão, para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. E algo que eu entendo aqui é, através daquilo que Deus ele falou ao meu coração, que os discípulos, a frase dos discípulos aqui é uma frase emblemática. Por que uma frase emblemática? Porque os discípulos, eles, supostamente, eles estavam se preocupados com quem? Com a multidão. Só que Deus, ele conhece a intenção do homem, sim ou não? Deus, ele conhece a intenção dos discípulos, Deus, ele conhece a intenção do povo. E Jesus, ele veio aqui para cumprir um propósito, como a gente já falou. Então, Jesus, ele usou esse momento estratégico para fazer duas coisas simultâneas. Qual é? Primeiro, tratar com os discípulos. E segundo, fazer o milagre para abençoar o povo. Mas como assim, pastor? Como assim Jesus usa esse momento para tratar com os discípulos? Olha, se você parar para analisar bem o texto, existem 3 motivos que são originários da fala dos discípulos. Quais são eles? Primeiro, eles podem esconder as suas próprias necessidades. Segundo, eles podem estar querendo dar continuidade à viagem que eles estavam fazendo. E terceiro, eles poderiam querer ter um tempo a sós com o mestre. Por que você está falando isso? Porque aquilo que nós falamos denuncia o nosso coração. Então, aquilo que a gente se expõe, a gente revela o que está onde? No nosso coração. Então, a forma que os discípulos se posicionaram ali diante de Jesus fez que Jesus acendesse um alerta. E qual alerta é esse? Eu preciso trabalhar na vida dos discípulos e eu preciso trabalhar na vida da multidão. Como eu vou trabalhar na vida dos discípulos? Primeiro que apenas o meu exemplo de ter uma íntima compaixão com o povo não foi suficiente, sim ou não? A minha tentativa de mostrar para eles, através do meu exemplo, de ser movido por compaixão, de mostrar para os discípulos que muito além dos meus sentimentos, muito além dos meus motivos, eu tenho algo que é prioridade na minha vida. Jesus falando, é o quê? Cumprir um propósito. Então ele começa a pregar e curar. Só que os discípulos, eles perdem isso e falam para Jesus despedir a multidão. Então, por trás das falas dos discípulos, podem carregar alguma coisa. A Bíblia, ela não relata, mas você vai entender que quando Jesus ele se posiciona para falar com os discípulos e com a multidão, ele queria alinhar alguns posicionamentos nos discípulos, porque o entendimento de Jesus é, eu não vou estar 100% o tempo inteiro na terra, vai chegar um momento que eu vou cumprir o meu propósito, que eu vou até a cruz, que eu vou ter uma morte, eu vou me lançar, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, porém, vai ter que ter alguém para dar continuidade naquilo que eu comecei. E quem eram? Os discípulos. Mas por que Jesus não poderia deixar da maneira que estava? Porque antes de qualquer coisa, para que o sucesso da igreja tivesse aquilo que hoje nós conhecemos, que desde aquele tempo até hoje, o evangelho do reino foi continuar dando continuidade na palavra e foi pregando até hoje, foi porque o coração deles estava 100% alinhado com o propósito espiritual.
Então Jesus, ele teve 3 anos para conduzir os discípulos a esse lugar. E qual foi a maneira que Jesus utilizou? Qual foi a instrução? Como foi a maneira pedagógica que Jesus utilizou para trabalhar mentalmente na vida dos discípulos? E a gente já viu que, pelo exemplo, já não foi suficiente. Os discípulos viram Jesus fazendo, mas eles não replicaram o conhecimento, porque se eles também tivessem sido movidos por íntima compaixão, eles entenderiam que aquele momento ali era necessário. Então, independente se era tarde demais, independente se era perigoso demais, independente se eles estavam muito tempo sem comer, se o mestre está no controle, nada vai fugir do controle de Deus. Então, a ótica aqui não é dos discípulos, a ótica aqui é do mestre. Então eles querem induzir Jesus a fazer algo que na ótica deles era o mais sensato. E Jesus vira para eles entendendo, fala assim: meus filhos, eu vou utilizar uma pedagogia diferente com vocês. Faz o seguinte, dê vocês a eles o que comer. E a minha pergunta para você é a seguinte: qual foi a pergunta de Jesus para os discípulos? O que vocês têm? Só que Jesus entendia que eles estavam numa fase de aprendizado. E eu costumo usar um termo chamado rampagem. E esse período de rampagem é um período onde você inicia da escala 0 e automaticamente, à medida que você vai andando, você vai crescendo em conhecimento, assim como todos nós, em qualquer área da nossa vida. E Jesus, ele usa esse método para com os discípulos. E aí, quando ele vira para os discípulos e fala justamente sobre isso, acerca da rampagem, algo que Deus ele trouxe no meu coração é justamente um exemplo, a asa delta. Eu não sei se você já viu como a asa delta ela é posto em curso. Você já viu? Quantos já viram aqui? Como que se procede para você, por exemplo, saltar de asa delta? Você, antes de você saltar, você precisa pegar o quê? O impulso. Então você vem na corrida, pega o impulso e voa. Só que na ótica de Jesus e na nossa ótica é a seguinte: é muito mais fácil você fazer qualquer tipo de ajuste aonde? Na terra ou enquanto você está voando? É quando você está em terra. E algo que Deus ele falou comigo é exatamente isso. O meu ajuste na nossa vida é justamente assim, Jonatas, é quando vocês estão em terra, porque o meu ajuste vai fazer com que os seus voos sejam cada vez mais altos. O que Deus ele está falando aqui conosco é o seguinte: os pequenos ajustes de Deus na nossa vida não é para travar você, não é para matar você, não é para paralisar você, muito pelo contrário, os pequenos ajustes de Deus na sua vida é para que você alce cada vez mais voos longos e cumpra o propósito. Vá adiante, conquiste nessa terra, porque a promessa de Deus é que você chegue no alvo estabelecido e Deus ele faz com que você voe até lá. Ajustes pequenos. E aí ele pergunta para os discípulos: o que vocês têm? E essa pergunta, ela é uma pergunta retórica, porque Jesus sabia que eles tinham alguma coisa, sim ou não? Sabia. Jesus entende o seu coração, ele conhece você. E o que os discípulos tinham para oferecer a Jesus naquele momento? Vamos lá, me ajude a pregar. O que eles tinham? Na verdade, nem os 5 pães e 2 peixes eles tinham. Porque os 5 pães e 2 peixes vieram através de um menino. E o que Deus ele falou no nosso coração aqui é: por mais que você não tenha nada, na nossa matemática racional, a gente cresceu aprendendo que todo número multiplicado a 0 é quanto? É 0. Mas no reino de Deus, tudo aquilo que você não tem para oferecer, você multiplicar por Jesus, mesmo todo número, mesmo o 0, você multiplicar por Jesus é igual a um milagre. Você pode não ter nada, mas o fato de você não ter nada não significa que Jesus ele não pode tornar do nada o tudo. Quando estão entendendo isso aqui? Então, automaticamente, aquilo que os discípulos tinham era exatamente aquilo que Jesus queria dizer para eles. O que vocês têm? Eu não tenho nada, a não ser 5 pães e 2 peixes. Então, a gente vê aqui 3 personagens
Quais eram? O menino, que foi o abençoador, os discípulos, que foram um instrumento usado até pegar o pão e levar até ao mestre, e a multidão, que são os abençoados, que são aqueles que receberam da multiplicação. E sabe o que nós aprendemos? Cada um, em sua determinada área e função, tem a sua preciosidade no reino, mesmo fazendo coisas diferentes. Nenhum deles ficaram à parte do milagre. Todos eles participaram do pão e comeram e viveram o milagre da multiplicação. Ou seja, aquilo que Deus ele tem para a sua vida, meu irmão, independente do que você faz ou o que você fala, meu irmão, tudo que Deus ele tem para você, através da sua vida, vai permitir que você também faça parte do milagre na igreja. Você é um participante do reino. Seja você o abençoador, seja você um instrumento, ou seja você o povo que você só apenas recebe. Mas independente de qualquer que seja das três situações, você faz parte do banquete de Deus e não vai ficar fora do que Deus ele está fazendo nesse tempo. É algo que Deus ele quer falar através de você, que Deus ele dotou você com uma especialidade. Diferente de qualquer outra pessoa, você é um ser diferente, você é uma pessoa diferente, você pensa diferente, você age diferente, você fala diferente. E qual é essa diferença que você pode contribuir com o avanço do reino, meu irmão? Jesus está ensinando você, está incentivando você. Jesus aqui nessa noite está impelindo você que independente dos seus erros, independente das suas limitações, independente do que você quer ou então deixa de fazer ou faz, independente de qualquer coisa, você era um instrumento e uma peça importantíssima para que o reino de Deus continue sendo estabelecido aqui em Anchieta, meu irmão. Porque lugar perfeito você não vai encontrar. Pastor perfeito você não vai encontrar, por mais que você olhe o pastor Marcos assim, você sabe que ele é flamenguista, então já tem um aí que você já, Comigo você não precisa nem passar tempo comigo, você olha para mim e já sabe, esse cara aí já tem as limitações, é braba. Mas independente de qualquer coisa, Deus ele conta com você, para que o reino de Deus ele continue avançando. Você tem um papel e exerce um papel principal, essencial, na continuação do reino de Deus, meu irmão. E a minha pergunta é, nessa noite, o que que você tem para oferecer ao seu Deus, ao seu mestre? E seguindo, eles não temos nada aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, traga-os para mim. E ordenando a multidão, para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E no verso de número 22, a Bíblia diz, Mateus 14, 22, diz assim, e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrarem no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E algo que eu queria passar para vocês aqui é que em algumas outras traduções, no verso de número 22 diz que Jesus ordenou. Sendo que existem alguns comentários bíblicos que vão dizer que a palavra que é utilizada no grego, no texto original, para essa tradução, a palavra que mais se encaixa é compeliu. Porque compeliu nada mais é do que insistir, estimular e arrastar. Então, existem algumas traduções que vão usar a palavra ordenou, que tem um peso. E em outras traduções vai usar a palavra compeliu. Eu uso a King James, que hoje é que mais se aproxima dos títulos originais. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos analisar aqui e aplicar nessas duas instâncias. O texto diz assim, e Jesus ordenou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para um outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E aí o texto vai seguir, só que o texto vai seguir e não vai ter nenhuma outra narrativa, Jesus apontando novamente para os discípulos. Ou seja, ele ordena que os discípulos vão para o barco e atravessem para o outro lado, para fazer o quê? Não se sabe. Que o texto aqui deixa em uma lacuna no texto aqui. Só que aí, vamos analisar pelo lado de compeliu.
E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Qual é a diferença? A diferença é a palavra original. Se é ordenou, ordenou o quê? Só entrar no barco e ir para o outro lado e fazer o quê? Se existisse um complemento no texto falando assim, vai lá vocês discípulos e adiantem. Lá vai ter uma multidão me esperando, vocês coloquem ele em filas do mais velho para o mais novo, das necessidades especiais primeiro, que eu vou chegar lá já curando todo mundo, como eu sempre faço o tempo inteiro. Você não tem o texto falando sobre isso. Porém, quando você vai traduzir do texto literal, o originário, para essa questão da versão do King James, vai te dar uma brecha para você analisar o texto com uma outra ótica. Qual é a outra ótica? Existe uma diferença entre ordenar e insistir, sim ou não? Porque quando Jesus ordena, o que os discípulos têm que fazer? Obedecer. Se Jesus ordena você fazer alguma coisa, você logo obedece. Mas vamos usar essa palavra traduzida direta, literal do grego, que é compelir, insistir. Quando Jesus insiste para que os discípulos subam no barco, ali tem uma fórmula. E os discípulos vão falar assim, não, Jesus, não, mestre. Nós podemos ficar com você. Nós queremos ficar aqui e auxiliar o que tiver que auxiliar, fazer o que tiver que fazer. Mas por que os discípulos pegaram imediatamente e foram? E a Bíblia diz que eles pegam um barco e vão para o outro lado, enquanto isso Jesus vai orar. Qual é a marca centralizada do discípulo, meu irmão? É o mestre. Não existe discípulo sem mestre. E não existe mestre sem discípulo. O que eu quero dizer aqui é que quando Jesus insiste deles pegarem um barco e ir para o outro lado, eles tinham a oportunidade de falar assim, mestre, nós somos os seus discípulos. Então nós não iremos a lugar nenhum sem que a sua presença não esteja conosco. Assim como Moisés, em Êxodo 33, Senhor, não faça-me ir para lugar nenhum sem que a sua presença não vá diante de mim. É uma forma do próprio discípulo, a própria pessoa, o próprio amado de Deus, interpelar e orar ao Senhor. Mas eles não fizeram. Todos eles eram o quê? A maioria era pescadores. Então eles conheciam de barco, eles conheciam de mares, eles conheciam de tempestades. E a Bíblia diz que no relato eles já falavam, já está tarde, despede a multidão. Então é a cronologia do tempo, já estava tarde. Qual é o período do dia onde é mais propenso de ter turbulência no mar? Maremoto, vento contrário, ondas grandes. É quando já é tarde. Ou seja, o que Deus está falando aqui, que existem coisas na nossa vida que a gente decide assumir o quê? O risco. São coisas que nós não éramos necessários passar ou fazer ou viver. Mas mesmo assim, nós vivemos, nós passamos, nós não morremos, porque a misericórdia do Senhor, ela alcança você no meio dessa tempestade toda. E ali, Jesus, ele despede a multidão e vai fazer o quê? Ele sobe no monte para orar. E naquele tempo, muitos fariseus, saduceus, questionavam a Jesus, vem cá, o discípulo de vocês não oram, não? Eles não fazem propósito, não fazem jejum, não? Mas ele falou assim, como é que eles vão orar se eu estou aqui do lado deles? Mas vai chegar um tempo que eu não estarei mais aqui, e eles terão que fazer isso de alguma forma. Então, você tem a presença de Jesus e tem a oração. Jesus, sendo Deus, ele se afasta para orar. Os discípulos, sendo vinculados ao Mestre, eles se afastam para viver uma aventura. E aqui é algo interessante. Se você está aí comigo, dá um glória a Deus aí, só para ver que você está acordado e vivo. Aqui tem algo interessante. Já estou encaminhando aqui para o final. Quando eles abrem mão de estar com a presença do Mestre, o que eles precisariam fazer? Se você não está com a presença do Mestre, você ora. Só que aqui eles negligenciam um tempo com o Mestre e negligenciam o tempo de oração. Então, o que eu aprendo aqui, quando nós deixamos de lado à parte as nossas disciplinas espirituais, nós estamos cada vez mais propensos a viver momentos turbulentos na nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, se é uma pedagogia de Jesus para com que você cresça, avance e a sua estrutura esteja cada vez mais madura, mas eu tenho certeza que se você entender o que Deus está falando aqui, você não mais comprará guerras desnecessárias. Lutas desnecessárias.
momentos desnecessários. Sabe por quê? Porque nesses momentos você vai priorizar ter um tempo com o Mestre. É nesse momento você vai priorizar ter um tempo de oração. É nesse momento você vai priorizar estar na casa do Senhor. E tudo que você fizer e consagrar ao Senhor, Ele vai continuar te abençoando, meu irmão. Então, tudo isso vai impedir de você viver as pedagogias de Deus. Por quê? Porque você já está pronto, você já está maduro, você já vai estar entendido. Só que eu queria, antes de encerrar, que você abrisse comigo em Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. Vocês estão vivos aí, gente? Amém. E a gente vai começar a ler a partir do verso 45. Então, Marcos, capítulo 6, verso de número 45. Quantos acharam? Dá um amém. E diz assim: e imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado. Repete comigo, o outro lado. Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Verso 46, e tendo eles o despedido, foi para o monte orar. E ao anoitecer, o barco estava onde? No meio do mar. E ele estava sozinho na terra. No versículo 48, e viu os fadigados de remar, porque o vento era-lhes contrário, perto da 4ª vigília da noite. E então, aproximando-se deles, andando sobre o mar, queria-lhes passar adiante. No verso 49, se você está vivo, dá um glória a Deus. Mas quando eles viram, andando sobre o mar, imaginaram que se fosse um espírito e gritaram. Mas no verso 52, no verso 50, todos viram e perturbaram-se, e imediatamente falou com eles. Versículo 51, e subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida, ou seja, aquilo que Jesus fez de silenciar o mar, acalmar a tempestade, fez com que os discípulos ficassem maravilhados. Mas lê comigo no verso de número 52, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois seus corações estavam endurecidos. Eles não tinham compreendido o milagre. E a pedagogia de Jesus foi a seguinte: meus filhos, vocês não entenderam o que eu fiz aqui. Vocês não entenderam como é que funciona o reino de Deus, que independente da sua vontade, que independente daquilo que você tem como necessidade, que independente daquilo que você tem como imaginação ou sonho, por trás de tudo isso, existe um propósito que é muito superior a tudo. Então a compaixão é um caráter, é algo que é no seu caráter sendo trabalhado, para que você esteja totalmente pronto para viver o sobrenatural. Então o sobrenatural não é a medida como você enxerga, o sobrenatural é a medida que o meu reino é implantado. É à medida que o meu reino é implantado. E quem é o meu reino são as pessoas. Você é um instrumento para que outras pessoas cheguem ao rei, ao mestre. Você foi chamado para esse tempo, para estar sensível, para quando Jesus falar contigo, você sempre vai ter uma palavra de consolo, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida na vida das pessoas que estão do seu lado, meu irmão. Então, receba o alinhamento, receba o treinamento de Deus. Receba os momentos onde os ajustes façam com que hoje você tenha um entendimento maior e uma maturidade maior, que é muito melhor você não assumir os riscos de você viver e atravessar os mares da sua vida sozinho, mas a partir de hoje você ter o entendimento que o tempo com Deus, o tempo com o Mestre, o tempo de oração, o tempo na igreja, vai fazer com que outros riscos sejam silenciados do seu lado. Deus, Ele está falando com corações aqui nessa noite. Nós estamos sendo treinados por Deus. Nós somos discípulos do Mestre. Nós estamos avançando, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. E essa maturidade que nós alcançamos através das situações que Deus nos impele, é para que nada mais aconteça do que a gente se aproxime dEle e dê continuidade do seu reino.
Então, na próxima vez que você tiver um motivo para se queixar, lembre-se de Paulo, que ele sentia prazer nas aflições. Ele se sentia alegre todas as vezes que ele era perseguido, meu irmão. Por causa do nome de Jesus. E com você não é diferente. Lá no seu trabalho, as pessoas se levantam contra você, é porque você tem uma luz que cega. Você tem uma luz que incomoda. Você tem uma luz que é impossível as pessoas colocarem um vaso para tampar você. Então, por onde quer que você vá, você carrega essa luz. Então, no nome de Jesus, se Deus ele trouxe você até essa igreja, se Deus ele trouxe você até essa casa, é porque Deus ele está preparando um tempo na sua vida que está simultâneo ao tempo da nossa igreja. É um tempo de crescimento, é um tempo de amadurecimento, é um tempo onde nós iremos proclamar o evangelho, onde pessoas e perdidos entrarão por aquelas portas e serão impactados através da palavra do Senhor, da revelação do reino. Você vai fazer parte disso. A minha pergunta é: o que você tem para oferecer a Ele? Sabe, irmão, essa palavra ela pegou muito o meu coração. E eu meditando nela, eu entendi algo, que nós estaremos sempre em profundos treinamentos, porque todas as vezes que nós somos aprovados em alguma área, sempre vai haver uma outra área que nós também precisaríamos ser testados. Mas a nossa oração é que juntos, em unidade como igreja, a gente entendesse esse tempo, e muito mais do que apenas sofrer, muito mais do que apenas reclamar, muito mais do que apenas a gente murmurar, ou então chorar, ou viver um luto, seja um entendimento que por trás de tudo isso, você carrega algo muito especial, você carrega a presença, você carrega algo dentro de você, independente de cargo, meu irmão, independente de posição, o que mais aqui importa é a unção. Então você foi ungido pelo Senhor para estar nesse tempo exercendo o quê? Algo que fizesse com que o seu coração continuasse queimando no reino, e com que isso, todas as lutas que você vive na sua vida, não serão fortes o suficiente para a tristeza te dominar, para o desânimo te dominar, para que a angústia te dominar, porque o Espírito de Deus ele está acima de tudo isso, e o caráter dele está sendo fortalecido em você nessa noite. Eu queria encerrar lendo com você um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas do que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Se coloque de pé aí no seu lugar nesse momento, no nome de Jesus, meu irmão. Será que você pode glorificar Ele? A presença de Deus, ela está aqui. Então, nessa noite, eu creio que Deus, Ele começou a fazer pequenos ajustes, mas é aquilo, Ele não vai parar de ajustar, porque nós seremos eternamente prontos e preparados para sofrer esse ajuste. A diferença aqui a diferença vai ser que você não mais virá murmurar por isso, porque você vai ter o entendimento: eu estou sendo ajustado. Quantos aqui estão sendo ajustados por Deus aqui nessa noite? Então, no nome de Jesus, a minha palavra pela sua vida profeticamente é que a partir de hoje você alce voos cada vez mais altos na sua vida, você colecione experiências, que você colecione testemunhos, e a partir da sua vida você seja um instrumento aonde Deus plantar você. Você glorifica a Deus por essa palavra. Deus abençoe você no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra poderosa, abençoada. Que bom que você veio. Fala para o teu irmão, que bom que você veio, meu irmão. Você ama a palavra de Deus. Você recebeu uma porção da palavra. Você está saindo daqui alimentado por Deus. Obrigado a cada um que vem aqui nessa noite. Tem um pastor ali que está camuflado, pastor Bruno, nossa Devec Realengo. A máscara esconde, né, irmão? Fica ali camuflado da multidão, mas ele está ali. Deus abençoe. Manda um abraço lá ao pastor Renato, nossa igreja, amém? Quem sai daqui com a bênção de Deus aqui, meu irmão? Então vamos orar a Deus, pedir a bênção do Senhor para que você vá na paz, no nome de Jesus, tá bom? Esteja conosco nas nossas programações, que eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos,
Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Senhor, desde que nós entramos nessa casa, Senhor. Muito obrigado pelos louvores que foram entoados, pela tua presença, pelo teu povo, por esta palavra que nós recebemos do céu, Pai. Estamos saindo daqui fortalecidos pela tua palavra, Senhor, que venhamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite, Pai. Abençoa o teu povo por regresso dos seus lares, livra de todo mal, repreenda, Senhor, todo o intento do adversário, dá o restante de semana abençoada, Senhor. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, livra de todo mal, Senhor. É isso que nós te pedimos nesta noite, já te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Todos digam, vai em paz, Deus te abençoe. Não sai sem cumprimentar pelo menos 10 pessoas aí, meu irmão, e declarar a bênção do Senhor sobre a vida dele. Se você quiser ali no final ali ter um ingresso